Descubra o que a Bíblia revela sobre o mundo antes do dilúvio e se surpreenda com os mistérios dessa época. A Era Pré-Diluviana é um período misterioso e intrigante da história, marcado por realizações impressionantes e um estilo de vida pecaminoso. Vamos explorar juntos como era a vida das pessoas nessa época e o que levou ao grande dilúvio. A Era Pré-Diluviana começou com a família de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus após serem expulsos do Jardim do Éden devido à desobediência. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, dando início à propagação da raça humana. O primogênito foi Caim, que se tornou conhecido não apenas como o primeiro filho do casal, mas também como o primeiro assassino da história. Caim cometeu um crime terrível ao matar seu próprio irmão Abel, por inveja e ira. Esse ato violento marcou o início de uma linhagem manchada pelo pecado e pela maldade, mesmo após receber uma marca de proteção de Deus para preservar sua vida. Caim continuou sua jornada construindo uma cidade. Assim, a Era Pré-Diluviana teve início com a tragédia da primeira família humana e as consequências devastadoras do pecado no coração humano. Após o terrível crime de Caim contra seu irmão Abel, a linhagem descendente dele se envolveu em uma série de realizações e feitos notáveis. Os filhos e descendentes de Caim se destacaram por suas habilidades e inovações, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da sociedade pré-diluviana. Jabal, um dos descendentes de Caim, foi reconhecido por sua habilidade em criar rebanhos de gado e estabelecer a prática de habitar em tendas. Jubal, outro membro da linhagem, tornou-se conhecido por sua maestria na arte da música, desenvolvendo instrumentos musicais e promovendo a apreciação cultural entre as pessoas. Além disso, Tubal-Caim se destacou por sua habilidade em forjar ferramentas avançadas utilizando cobre e ferro, impulsionando a tecnologia da época. Esses feitos notáveis revelam que a civilização pré-diluviana não apenas prosperou em termos tecnológicos e culturais, mas também demonstra a diversidade de talentos presentes na sociedade daquela era. A Era Pré-Diluviana foi marcada por um desenvolvimento intelectual e tecnológico impressionante entre os descendentes de Caim. A Bíblia revela que esses indivíduos não apenas edificaram cidades e inovaram em diversas áreas, mas também demonstraram uma notável capacidade de raciocínio e criatividade. Os relatos bíblicos destacam que, embora tenham ocorrido avanços significativos na sociedade daquela época, essas conquistas não foram resultado de um processo evolutivo, mas sim da habilidade dada por Deus aos seres humanos para desenvolver seus talentos e habilidades. Portanto, a Era Pré-Diluviana nos mostra que o homem foi criado como um ser racional e moralmente capaz desde o princípio, capaz de realizar feitos extraordinários, sem depender de uma evolução gradual ao longo do tempo. A Era Pré-Diluviana foi marcada por uma notável prosperidade econômica entre os descendentes de Caim, além de suas realizações tecnológicas. Essa linhagem se destacou por estabelecer sistemas avançados de comércio e agricultura. Jabal, um dos descendentes, foi pioneiro na prática da pecuária, desenvolvendo técnicas inovadoras para a criação de gado e o cultivo de pastagens. Jubal, por sua vez, revolucionou a indústria musical ao criar instrumentos sofisticados que elevaram a arte da música a novos patamares. Já Tubal-Caim se dedicou à metalurgia e à produção de ferramentas especializadas, impulsionando a eficiência na construção e no artesanato. Essas conquistas econômicas e comerciais evidenciam o dinamismo e a criatividade presentes na sociedade pré-diluviana, revelando um cenário de progresso e prosperidade em meio aos desafios morais enfrentados por aquela civilização. Durante o tempo de Noé, a sociedade pré-diluviana já havia alcançado um nível impressionante de desenvolvimento tecnológico. A construção da arca, conforme as instruções divinas, exigiu não apenas habilidades arquitetônicas avançadas, mas também um conhecimento aprofundado em engenharia e logística.
Noé e sua família empreenderam uma tarefa monumental ao erguer uma embarcação de dimensões extraordinárias, capaz de abrigar todas as espécies de animais e resistir às forças do dilúvio iminente. A capacidade de conceber e executar um projeto tão complexo demonstra o alto grau de organização e planejamento existente na sociedade daquela época. Além disso, a construção da arca reflete a obediência e a fé inabalável de Noé diante das instruções divinas, destacando-o como um exemplo de retidão em meio à decadência moral que permeava o mundo pré-diluviano. Embora a Bíblia não forneça uma datação exata, a era pré-diluviana é considerada um período enigmático e desafiador de ser compreendido em termos cronológicos. Estudiosos e teólogos têm debatido sobre a extensão temporal desse período, levando em consideração fatores como as genealogias bíblicas e os relatos históricos. Alguns argumentam que a longevidade das pessoas naquela época pode ter influenciado na percepção do tempo, prolongando o período pré-diluviano além do que normalmente se imagina. Outros apontam para lacunas nas genealogias como um obstáculo para determinar com precisão a duração desse tempo remoto. A complexidade da questão temporal da era pré-diluviana nos convida a refletir sobre a natureza única desse período histórico e as limitações em nossa compreensão dos eventos que o marcaram. Durante a era pré-diluviana, a longevidade das pessoas desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e cultural da sociedade. Com vidas que se estendiam por centenas de anos, os habitantes daquela época tinham tempo suficiente para aprimorar suas habilidades e transmitir conhecimentos de geração em geração. A longevidade não apenas permitia uma maior acumulação de sabedoria e experiência, mas também favorecia a inovação e o progresso em diversas áreas. Essa característica única da era pré-diluviana contribuiu para o florescimento de civilizações avançadas e para a criação de obras notáveis que perduram até os dias atuais. A era pré-diluviana foi marcada por um crescente afastamento dos valores divinos e uma proliferação do pecado entre os habitantes da Terra. O estilo de vida pecaminoso, adotado por muitos indivíduos naquela época, resultou em atos de violência, injustiça e corrupção generalizada. A Bíblia relata que a linhagem descendente de Caim se envolveu em práticas imorais, culminando em atos de crueldade e desrespeito à vida humana. Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a introduzir a poligamia na sociedade pré-diluviana, demonstrando uma deterioração dos padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. Além disso, Lameque se vangloriou de seus feitos violentos e demonstrou um orgulho desmedido em sua crueldade. Esses comportamentos pecaminosos se espalharam rapidamente pela civilização daquela época, refletindo a decadência espiritual e moral que permeava o mundo antes do dilúvio. A era pré-diluviana serve como um lembrete poderoso dos perigos da desobediência e do afastamento de Deus, destacando as consequências devastadoras do pecado quando não há arrependimento e retidão. Durante a era pré-diluviana, a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens gerou controvérsias e interpretações diversas. Alguns estudiosos defendem a teoria de que essa união representava um relacionamento entre seres espirituais e humanos, sugerindo uma intervenção sobrenatural nesse período da história. Essa perspectiva levanta questões sobre a natureza da descendência resultante dessas uniões e o impacto que essa mistura teve na sociedade pré-diluviana. Por outro lado, uma interpretação mais tradicional sugere que a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens simboliza a degeneração espiritual causada pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Nesse contexto, a influência da impiedade prevaleceu sobre a linhagem piedosa, levando à disseminação do pecado e da corrupção moral na civilização daquela época. Independentemente da interpretação adotada, a narrativa da mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens destaca os desafios éticos e espirituais enfrentados pela humanidade antes do dilúvio,
ressaltando a importância da fidelidade aos princípios divinos em meio às tentações do mundo. Durante a era pré-diluviana, o cenário de decadência moral e espiritual era evidente em toda a civilização. No entanto, em meio à escuridão que envolvia o mundo antes do dilúvio, ainda havia luzes de esperança que brilhavam intensamente. Homens como Abel, cuja fé e obediência a Deus o tornaram um mártir exemplar, continuaram sendo lembrados como testemunhos de retidão e devoção. Enoque foi outro personagem notável desse período, cuja relação íntima com o Senhor resultou em uma experiência única. Ele foi transladado para não ver a morte. Sua comunhão com Deus era tão profunda que ele simplesmente desapareceu da terra, sendo levado diretamente para a presença divina. Por fim, Noé se destacou como um homem justo em meio à geração corrompida da época. Sua fidelidade e obediência a Deus foram recompensadas com a missão de construir a arca e preservar sua família e as espécies animais durante o dilúvio iminente. Esses exemplos de fé inabalável e compromisso com os princípios divinos nos lembram da importância de permanecermos firmes, na verdade mesmo diante das adversidades mais sombrias. Comente abaixo sua opinião sobre o mundo pré-diluviano. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre temas bíblicos